Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e estejam felizes como eu estou. Pessoal, olha só, ontem eu não quis gravar, eu evitei gravar vídeos, evitei também as redes sociais, fiquei bem pouco nas redes sociais, porque ontem estava se completando 17 anos que eu fiz uma escolha muito importante, creio que uma das mais importantes da minha vida, com certeza é. Não sei se a mais importante, mas eu completei 17 anos de casado. Foi nesse dia, há 17 anos atrás, que eu fiz a escolha e disse sim à pessoa com quem eu vou passar o resto da minha vida. A minha esposa, que eu amo de todo o coração, amo demais. Tá? Então foi ontem o nosso aniversário de casamento e eu acabei ficando distante. Hoje eu quero conversar com vocês, e além disso, um detalhe importante aí, e uma dica para vocês, tá? Eu casei no dia do aniversário, ó, do Peixão. Assim, não tem como eu falar assim: "Ah, eu não lembrei da data". Sim, todo ano eu lembro, nunca esqueci da nossa data de casamento. Foi uma tática, quando ela escolheu a data, tá, foi ela que escolheu. Eu fiquei, ó, quietinho, não falei nada, por quê? Se tornou uma data duplamente especial para mim, porque esse aqui é uma das coisas que eu herdei do meu pai, né, o amor por esse clube aqui. Pessoal, agora deixando as brincadeiras de lado, vamos ao que interessa, certo? Vamos aos fatos. O que eu quero conversar com vocês é justamente as consequências dessa ação que o Irã teve. Esse ataque que ele fez a Israel vai gerar consequências para o Irã. Quais são essas consequências? O que ele conseguiu com isso? Muita gente não tem falado, muita gente está se apegando no quê? Olha, Israel vai responder, a crise vai se agravar, vai ter uma guerra no Oriente Médio em grande escala. Calma, gente, calma. Vamos mostrar alguns fatos, vamos mostrar algumas coisas, porque o Irã deu um tiro no pé. Isso é um fato. Não há como negar, tá? Então prestem muita atenção. Peço que vocês compartilhem o vídeo, que é de extrema importância. Já deixa o seu like aí, que também é importante demais, tá bem? Aqueles que quiserem ajudar também, você aí, ó, no primeiro link da descrição, você vai encontrar o nosso Linktree. Você pode estar nos seguindo nas outras redes sociais, lá tem todas. Tem promoções, tá? Computadores, smartphones. Você tem também cursos disponíveis para você. Então eu peço a vocês que entrem lá, favoritem, porque vai ser um canal para nós estarmos nos comunicando ali. Eu conseguindo levar algumas coisas boas para vocês, tá bem? Agora vamos lá, pessoal. Vejam só. Outro detalhe. Vocês vão notar algumas palavras diferentes que está traduzido automaticamente. Me deu uma enroscada aqui. Traduzido automaticamente porque o site está em inglês, bem? Ele é em inglês, é o The Times of Israel. Então ele traduz com português, mas ele está traduzindo com um português de Portugal. Então você vai ler Irã, vai estar como Irão. Então não é um erro de português. É como é escrito no português de Portugal, tá bem? Com seu ataque aéreo, o Irã poderia quebrar o isolamento de Israel e reformular a guerra em Gaza. Tá certo? Então, ó, eles fizeram. Tava uma pressão crescente. Vou explicar o que ele quis dizer com isso. Tava uma pressão crescente, grande, para que Israel parasse com a campanha em Gaza. E o Irã, com seu ataque, ele conseguiu tirar o foco disso. E vocês vão ver que, além de conseguir tirar o foco da guerra de Gaza, ele conseguiu fazer outras coisas inéditas. Muita gente lá no X está falando que, olha, o Irã fez história, o Irã atacou Israel. Realmente, ele fez algo inédito na história. E vocês vão entender o que é já já. Fica aí até o fim do vídeo. É difícil de imaginar que Teherã, que o tão esperado ataque do Irã a Israel, possa piorar para a República Islâmica. E realmente, ninguém imaginava, mas piorou e piorou muito. Porque todo mundo previu que, olha, um ataque em grande escala vai passar pelo Domo da Rocha, pelo Iron Dome, vai fazer um estrago em Israel. Todo mundo esperava isso. Não foi isso que aconteceu. Teherã vem demonstrando fraqueza há meses, tá? E vocês vão entender o porquê desse ataque a Israel. Não foi pelo ataque que Israel fez na Síria. Não, não foi. É porque eles necessitam demonstrar força. Eles estão com um governo cambaleano, um governo que está sofrendo lá dentro do Irã, sofrendo pressão dentro do Irã. Teherã vem demonstrando fraqueza há meses.
Em 3 de janeiro, terroristas do Estado Islâmico mataram pelo menos 84 pessoas em 2 explosões perto do túmulo do general Qassem Soleimani. Para quem não se lembra, o Qassem Soleimani é aquele general que foi morto por drones dos Estados Unidos, tá? O Irã, desesperado para mostrar alguma força, lançou mísseis contra o Paquistão. Não sei se vocês se recordam, tá? Não consigo me lembrar. Eu até comentei alguma coisa aqui no canal, mas foi por cima. Não entrei em detalhes, mas eles fizeram um ataque contra o Paquistão, que é uma potência nuclear, é um país que tem armas nucleares, é muçulmano também, e ainda assim eles atacaram o território, alegando que tinha como alvo um grupo terrorista, certo? Teria sede no Paquistão. Mas o Paquistão, com armas nucleares, não recuou, reagindo com mísseis e aviões de combate dentro do Irã. O primeiro ataque bombista em solo iraniano, o primeiro ataque com bombas, tá? Mísseis dentro do solo iraniano desde a década de 80, quando o Iraque fez isso, bem? Há 2 semanas, Israel alegadamente assassinou o principal oficial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica na Síria, que é o Mohammad Reza Zahed, e o seu vice, Mohammad Haj Haim. Em dezembro, o oficial sênior do IRCG, tá? O general Hazi Mousavi, foi morto também em um suposto ataque aéreo israelense lá em Damasco, na Síria também. Então já é uma coisa que vem acontecendo e vem mostrando, olha, o Irã está enfraquecido e eles precisam mostrar para os seus proxies, mostrar para os grupos que apoiam ele ali na região, que eles têm força. E como eles poderiam demonstrar isso? Fazendo ataques em outros territórios. Fizeram no Paquistão e fizeram esse ataque contra Israel, tá? O Irã teve de mostrar forças aos seus representantes regionais e aos seus próprios cidadãos, porque está cambaleando o governo lá dentro, e poderia cobrar um preço de Israel, especialmente depois do Hamas ter provado que Israel poderia ser humilhado pelo seu ataque surpresa no dia 7 de outubro. E realmente isso chama atenção, porque o Hamas é muito inferior, e assim, não dá nem para comparar o Hamas com o Irã, conseguiu fazer um ataque muito devastador dentro do território israelense. Já o Irã, não. Tá? Então, o que eles fizeram? Vamos lançar aí um ataque e mostrar que nós conseguimos. Mas o resultado foi desanimador para eles. Por quê? Eles fizeram um ataque que é considerado o maior ataque de um país contra outro, uma vez assim. Foram 365 objetos lançados, certo? Entre drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos, e poucos deles, apenas 7, atingiram o solo e causaram poucos danos. Teve uma menina de 7 anos que ficou ferida com estilhaços, tá? É uma menina palestina, inclusive. Ela ficou ferida por conta dos estilhaços dos mísseis. Então os danos foram assim mínimos, bem poucos mesmo. Olha só o que Daniela Pletka fala, Daniele Pletka. Ela é pesquisadora do American Enterprise Institute em Washington. É meio patético. Este não é o resultado que eles esperavam, e com certeza não é. Eles esperavam que fossem tirar, por exemplo, a base aérea de funcionamento. A base aérea, o buraco já está tapado e já está funcionando normal. Aliás, ela nem parou de funcionar. Continua funcionando normalmente, tá? Então foram danos mínimos. E por isso também a pressão internacional para que Israel não faça uma retaliação. Por isso você está tendo os países dizendo, olha, os danos, nós ajudamos vocês, os danos foram muito poucos. Então não vale a pena retalhar, não vale a pena escalar essa guerra. Então eles estão pressionando para que Israel não revide esse ataque, tá? Com seu ataque com mísseis e drones a Israel, o Irã conseguiu reunir os Estados Unidos e as principais potências europeias ao lado de Israel. Não só Estados Unidos, Reino Unido e a França expressaram seu apoio inequívoco a Israel, tá?
participaram ativamente da defesa. Inclusive caças do Reino Unido levantando voo, abatendo, caças americanos levantando voo e abatendo os mísseis, abatendo drones, tá? Ajudaram ativamente, com sua rede de satélites também, ativamente a defesa de Israel, tá? Agora, veja só, o que o Irã conseguiu assim de inédito mesmo, inédito, algo que nunca tinha acontecido. Ele conseguiu colocar estados árabes ao lado de Israel, defendendo o Estado de Israel. Foi o caso da Arábia Saudita, que nem tem relações diplomáticas com Israel, e da Jordânia. Essa sim tem relações diplomáticas com Israel. Estavam um pouco abaladas devido à guerra em Gaza, porque ao ver da Jordânia, ao ver do rei da Jordânia, a guerra em Gaza está aumentando as tensões na região, minando a paz na região. Essa é a visão do rei e o seu governo. E a guerra em Gaza está minando a paz ali na região, tá? Então ela estava meia abalada. Mas ele não pensou duas vezes em colocar os seus caças em voo e abater mísseis e drones lançados pelo Irã. Inclusive, uma das filhas dele estava pilotando um dos caças. Segundo o que dizem, ela derrubou de 6 a 7 drones com o seu caça. Então vejam só ao nível que chegou. Coisa que os Estados Unidos tentaram, muitas vezes e não conseguiram. O Irã conseguiu. Mas por que isso? Porque o Irã é uma ameaça não só para Israel, é uma ameaça também para os árabes. Porque os árabes eles são de maioria sunita. Os iranianos eles são persas xiitas. São duas vertentes do islamismo que acabam entrando em conflito. Tá? Elas sempre estão em todos os países islâmicos que têm essas duas vertentes, elas entram em conflito. É assim no Iraque, é assim no Irã, tá? É assim em todos os países que têm as duas vertentes. Na Arábia Saudita, a maioria é sunita, tá? Então daí vem essa inimizade e o Irã querendo ser a potência dominante da região em detrimento da Arábia Saudita. Tudo isso está envolvido nessa questão. E por isso que a Arábia Saudita topou em ajudar, mesmo com o Irã ameaçando atacar qualquer país que abatesse os seus drones ou seus mísseis. Tá? Teve essa ameaça. Os dois o fizeram e não receberam ataque nenhum. Teherã terá mesmo ameaçado atacar a Jordânia se cooperasse com Israel na defesa contra o ataque de sábado, e ganhou outro lembrete importante, de que Israel é o único país que luta e apoiaria militarmente contra os desígnios iranianos na região, porque o Irã quer ser a potência dominante. Ele quer colocar todos debaixo dele ali, debaixo dos seus pés. Quer dominar tudo, todo o Oriente Médio. Então esse é o grande problema. A Jordânia sabe disso e ela sabe que militarmente quem tem condições de bater de frente com os iranianos e vencer é Israel. Então por isso essa ajuda. Tudo tem o seu interesse, tá? O Irã deu a Israel a sua primeira conquista estratégica nesta guerra. Por quê? O Conselho de Segurança da ONU ele estava debatendo o quê? Sempre. A guerra em Gaza. Dessa vez não, eles estavam debatendo o ataque do Irã contra Israel e condenando veementemente o ataque contra Israel. Então, Israel teve uma vitória estratégica. Israel saiu daquele isolamento que estava por conta da guerra em Gaza. E tudo isso foram consequências, eu creio que não foram medidas pelo governo iraniano, tá? Que não, eles não contavam que fosse acontecer isso, tanto de não conseguir atingir, também quanto de fazer com que todos se unissem em torno de Israel, tá? A natureza do ataque iraniano, uma mistura de mísseis e drones de velocidades variadas, foi outro lembrete de que a luta de Israel contra o Hamas faz parte de uma luta democrática ocidental, mais ampla contra o eixo Irã-Rússia. Tá? Por que isso?
Reparem bem no que está acontecendo lá na Ucrânia. A Rússia ela tem feito diversos ataques há mais de 2 anos contra a Ucrânia. E ela tem utilizado essa tática, lançando drones e lançando mísseis junto, um ataque misto, com velocidades variadas, velocidades diferentes. Para o quê? Tentando sobrecarregar os sistemas de defesa aérea. Todos esses dados desses ataques nesses últimos 2 anos, eles foram passados para o Irã. Olha, nós podemos furar o bloqueio, a proteção ocidental dessa maneira. Então, tudo isso foi passado para o Irã e de nada adiantou. Tá? De nada adiantou. O Irã ele fornece drones para a Rússia, tá? Isso já é, mesmo com a Rússia negando, todos sabem, isso aí é uma realidade, que o Irã fornece esses drones para a Rússia. Ó, como eu falei, ó, os ataques russos tentaram determinar um pacote ideal para penetrar nas defesas aéreas e antimísseis ocidentais, tá? Ele encerra seguinte parágrafo, tá? Prestem muita atenção. Um ataque israelita às instalações de drone do Irã não seria apenas uma resposta adequada aos ataques de sábado, mas também ajudaria a Ucrânia face aos ataques russos. Por quê? Iria parar a fabricação de drones do Irã. Quem ia sentir falta disso? A Rússia, que se utiliza muito desses drones kamikazes. Então, um ataque dessa proporção, destruindo fábricas de drones no Irã, seria uma mão na roda para a Ucrânia e ajudar muito a Ucrânia. Tá? Seria também uma mensagem para Biden e os europeus para considerarem o quadro regional mais amplo, enquanto pressionam Israel a encerrar a campanha contra o Hamas em Gaza. Então, ao invés de ficar pressionando Israel, eles deveriam pensar justamente nisso. Olha, destruir, você atacar os tentáculos do povo é uma coisa errada. Por quê? Ele vai crescer de novo. Você tem que atacar a cabeça. Então, apesar de uma escalada na região ser algo terrível, ruim realmente, e como eu falo sempre, muita gente inocente iria pagar, mas se é para atacar, não adianta ficar atacando os tentáculos. Os tentáculos quem são? Hamas, Hezbollah, os Houthis, ali outros grupos na Síria, grupos no Iraque. Existem diversos que são mantidos, financiados pelo Irã. Se você atacar a cabeça, o restante do corpo morre. Então é uma coisa que eles vão considerar, tá? Outro detalhe, ó. Israel prepara a resposta ao ataque do Irã, diz chefe do exército. Nesta segunda-feira, hoje, tá? Dia 15, chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, Herzi Halevi, afirmou que haverá uma resposta israelense ao ataque do Irã com drones e mísseis da noite do último sábado, mas não divulgou os detalhes. Uma coisa óbvia, né? Ele não vai falar, nós vamos atacar aquela fábrica, vamos atacar ali aquela instalação nuclear. Não vão falar isso. Não vão dar detalhes de como vão fazer, aonde vão fazer, nem de quando vão fazer. Eles estão se reservando ao direito de responder quando e onde eles quiserem e como eles quiserem. Então é uma coisa muito tática. Não adianta ir na loucura, sair apertando o botão, jogando míssil a esmo. Tá? Tem que ser uma coisa muito bem estudada, muito bem preparada. E outra, a opinião pública, tá? É muito sensível. Então, dependendo do que Israel fizer, perde novamente toda a opinião pública que hoje está apoiando Israel contra o Irã. Então, são coisas a se levar em consideração. O jornal israelense Haaretz cita fontes familiarizadas com as discussões e noticiou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está inclinado a atacar militarmente o Irã, mas que a pressão internacional para evitar uma escalada na região terá um grande peso sobre a decisão. A fala foi dada em discurso gravado em inglês, no qual Halevi agradeceu aos Estados Unidos, Reino Unido, França e outros países pela cooperação
na defesa contra os ataques iranianos. Em seguida, acrescentou que o Irã enfrentará consequências das suas ações e que Israel escolherá a forma como responderemos em conformidade, tá? Então, pode esperar que creio que nos próximos dias, creio que não vai demorar muito, Israel vai responder. Agora, como, com qual intensidade, há especulações. Uns dizem, olha, vai atacar a fábrica de drones. Outros dizem, vai atacar instalações nucleares. Outros já dizem assim, olha, vai atacar na Síria, vai atacar no... Não se sabe. Há diversas especulações. Por enquanto, especulações. Isso aí é mantido no mais absoluto sigilo, tá? Então não é algo assim que dá para saber com antecedência. Pode ser que algum deles estejam certos. Agora, para encerrar, eu preciso falar, tá? Preciso mostrar para vocês, que é justamente isso aqui, ó. Instituto Brasil e Israel critica a nota do Itamaraty. A nota do Itamaraty foi vergonhosa. Algo assim inacreditável e inaceitável. É inaceitável, tá? Vejam só. O Instituto Brasil e Israel criticou a nota do Ministério das Relações Exteriores sobre os ataques do Irã contra Israel, realizados no sábado pela República Islâmica, junto a grupos radicais islâmicos aliados. Para a organização, o governo brasileiro perdeu a oportunidade de condenar um ataque flagrantemente ilegal e que pode levar à instabilidade na região a níveis imprevisíveis. Abre aspas, é a nota deles falando. Ó. O governo brasileiro, infelizmente, preferiu abdicar de uma posição firme, não condenou os ataques, não se solidarizou com as famílias israelenses e optou por dar margem para dúvidas sobre o que se passou nesse dia. E realmente, a nota deixa total dúvida. Por quê? Na nota, se você pegar a nota e ler, você vai falar que você vai ver falando que o Irã enviou mísseis e drones como se Israel tivesse feito uma encomenda pela Amazon, pelo Mercado Livre, pela Shopee, enviou mísseis e drones para Israel. Como se fosse um presente, uma cortesia. E não um ataque feroz feito contra Israel. E se não fossem as defesas preparadas por Israel, teria causado um grande estrago e matado muitas e muitas pessoas. E o governo simplesmente ignorou isso e quis colocar como se fosse um delivery. A nota continua com o governo brasileiro frisando que vem alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades no Oriente Médio, desde o início do conflito em curso na faixa de Gaza. Em referência à ofensiva militar, ele condenou, certo? Ainda assim, ele condenou Israel por estar revidando a um ataque sem precedentes, que foi o ataque do Hamas no dia 7 de outubro. Sob os olhos do mundo, não pairam dúvidas sobre o acontecido, destacou o IBI. Para o Instituto, se o governo brasileiro deseja participar de negociações que levem a uma paz duradoura, ele acabou, por fim, perdendo mais uma vez a oportunidade de compartilhar palavras firmes, justas e apaziguadoras. Esperamos que os profissionais experientes que lideram a diplomacia brasileira, essa parte da nota é totalmente contestável, tá? Porque experientes não são incompetentes. Essa é a realidade. Saibam no futuro adotar posturas mais equilibradas diante da realidade triste e complexa que assola a região, finalizou o IBI na nota. Eu procurei, mas não achei um tipo de condenação, infelizmente. Fiquei muito desapontado, afirmou Zonshine, classificando os ataques iranianos contra Israel como injustificáveis. E realmente, o Daniel Zonshine tem razão. É o embaixador aqui de Israel no Brasil. Ele tem razão. Você não encontra condenação nos atos do Irã. Você encontra o quê? Passando a mão na cabeça. Olha, mandaram só um delivery. Vocês pediram uma pizza, eles mandaram. Eles mandaram um presente. É isso que a nota do Itamaraty passa. É isso que dá para se entender da nota do Itamaraty. E mais uma vez o Brasil passando vergonha.
e perdendo a oportunidade de deixar de ser um anão diplomático. E está tendo o seu tamanho reduzido ainda mais. Infelizmente, com esse governo que aí está. Certo? Pessoal, desculpem o vídeo longo, é que eu precisava mostrar todas essas coisas para vocês. Para não ficar dividindo em vários vídeos, eu preferi fazer um vídeo só, tá bem? Grande abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima.